Primeiramente, seja muito bem-vindo, André. Muito bom ter Obrigado, você aqui no Marcos. Monitor. Estamos para fazer esse papo tem um tempo já, né? Verdade. O André, gente, para quem não sabe, é CEO hoje da Wiser Imobiliária, Wiser Inteligência Imobiliária, e especializado em imóveis de leilão. A gente fala bastante desse assunto no Monitor, uma grande parceira nossa, a Wiser Imobiliária, e os assuntos envolvendo imóveis de leilão costumam chamar muita atenção do nosso público. Por isso, tão importante ter você aqui. Obrigadão, André. Obrigado, Marcos. Obrigado pelo convite. Verdade. Já faz alguns anos que a gente está prometendo fazer esse podcast, né? Esse bate-papo aí, para até tirar dúvidas do pessoal e trazer um pouco mais de conteúdo para quem gosta, né, de investir de forma segura no mercado imobiliário. Estamos aí, graças a Deus. Casa bonita. Obrigado, parabéns e obrigado pelo convite. Casa bonita agora tem que ser casa cheia, cheia de conteúdo. André, me conta uma coisa, cara. Hoje você é CEO da Wiser, Isso. mas você é agente imobiliário há muito tempo. Você é corretor há bastante tempo. Conta um pouquinho da sua carreira, como é que você virou CEO? Como é que o cara que estava vendendo imóvel em lançamento vira CEO de uma imobiliária? Legal. Bom, vamos lá. Eu comecei no mercado imobiliário com 18 anos, né? Eu tirei meu Cresce logo com 18 anos. Era muito jovem, já foi, né, a primeira profissão que eu escolhi. Eu já vi as pessoas nesse ramo fazendo compra e revenda e ganhando dinheiro, né, com essa operação. Então, desde muito novo, eu já comecei a frequentar os plantões de vendas e na época eu trabalhava muito com lançamentos. Eu acho que todo corretor quando ele começa assim na profissão, ele vai meio que para o lançamento, porque é a porta de entrada para o mercado imobiliário, né? Mas por que você não precisa de cliente, captar carteira? Por que que o lançamento é a porta de entrada? Lançamento é a porta de entrada, porque quando a gente vai falar lá de 2010 até 2020, digamos assim, o mercado de lançamento ele trazia muita rentabilidade, traz até hoje, mas a rentabilidade para o investidor, o cara que compra na planta no primeiro preço, ela era mais expressiva. Até a gente estava Uhum. falando de 30, 35, às vezes chega até 40% do valor de valorização do produto quando você compra no pré-lançamento Até a entrega. até a entrega da obra, né? Então, Caramba. muitos investidores, vou falar de 2000 até 2020, vai, pegaram essa onda dessa valorização instantânea aí de obra. Uhum. Instantânea não, vamos colocar aí 2 a 3 anos de obra, né? É o momento em que cada mês as construtoras lançam tabelas diferentes e já Uhum. valorizando em alguma porcentagem. Às vezes seguindo acima do IPCA, acima do INCC, né? Caramba. Então deixava essa margem aí para o investidor. E o que aconteceu, Marcos, Isso nos foi em 2000 últimos. e... Ó, entre 2020 até 2015 foi o 2010 a auge. 2015. Exatamente. Anos 2000 até 2015. Caramba. Uhum. Foi uma grande alta aí do mercado, né? Eu comecei a trabalhar em 2006, 2005, nos plantões de vendas e fiquei ali até 2013 e 2015. Tá. O que aconteceu, Marcos? Ao longo desse meu processo de apresentação de oportunidades para investidores, e óbvio que eu estava com o meu cliente do começo até o final, né? Muitos Uhum. corretores de lançamento, o cara trabalha ali no lançamento, depois que o preço sobe, o cara abandona o plantão, não vende mais o produto, e vai para o próximo. Ó, agora a bola da vez é Cirela, agora a bola da vez é Gafisa. Então as imobiliárias, elas iam muito em detrimento dos lançamentos que iam acontecendo nas cidades, né, e participando sempre das primeiras tabelas, E né? saindo das últimas. Exato. E aí eu sempre trouxe bastante rentabilidade para meus clientes porque eu fazia esse trabalho de entender não só o produto que estava sendo lançado, mas entender a região, o preço do metro quadrado da região, qual que é a tendência de valorização. Por exemplo, teve produto que eu não trabalhei porque eu achei que aquele preço que estava lançando já estava caro para o bairro, E né? aí você saía do lançamento, não era nem para um cliente ou outro. Você fala, esse aqui não Exatamente. me interessa. Exato. Eu não queria trabalhar aquele lançamento. Eu vou Tá. apresentar, eu quero trabalhar aquele lançamento, que eu acredito que são lançamentos em bairros bons, que estão com preço do metro quadrado com margem aí para essa valorização, né? Então isso funcionou durante 10, 12 anos. Porém, o meu cliente final, meados lá de 2015, 2014, começaram a reclamar para mim que a margem de rentabilidade da compra e lançamento
até a revenda, ela estava ficando cada vez mais curta. Né? Sim. Então, e os prazos de obra cada vez mais longos. Antes era 2 anos, agora é 3 anos, agora é 4 anos. Agora você vê prédio de 5 anos de obra. Quando você falou 2 anos até me chama a atenção, porque aqui em São Paulo a gente anda é tudo 5 anos. Exato. E essa é a tendência do mercado agora, né? As obras estão cada vez mais complexas, o preço de construção civil está subindo, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu comecei a procurar, Marcos, outras possibilidades, né? Porque se você colocar na ponta do lápis, André, antes dava até 35% de valorização na compra do lançamento até a venda próximo da entrega, né? Então ganhava Vamos lá, mais ou menos 10% ao ano, pensando numa média de 3 anos aí. Exatamente, né? Agora, você pensa que essa margem ela reduziu para 15% a 20%. Né? O cliente final espera 3 anos e tem uma rentabilidade abaixo do que ele teria se ele ficasse com o dinheiro numa aplicação financeira, por exemplo, que é muito mais líquida, né? Você aperta Sim. um botão, você sai da operação e te entrega o lucro. Então, por conta dessa redução dessa margem, eu fui forçado a estudar outros mecanismos, né, de mercado imobiliário para poder apresentar para os meus clientes. Então, nesse momento, eu tirei 2 anos sabáticos de estudo mesmo. 2015 e 2016 foi quando eu fiz uma imersão gigantesca no mercado de leilões, tá? Principalmente extrajudiciais de bancos, né? E depois eu fui estudar os judiciais também. Mas eu queria entender a fundo o que aconteciam com esses imóveis que o banco financiava e, eventualmente, as pessoas tinham problemas para pagar esses imóveis, né? O financiamento. Uhum. E como é que foi esse sabático? Você parou para estudar sozinho por conta? Você foi fazer curso? Você entrou no imobiliária? Sim, na verdade eu comecei a estudar pela internet, né? Que legal. Comecei a fazer cases próprios, né? Eu procurei, pesquisei, Marcos, e na época não existiam cursos, faculdades, nenhum material específico para essa área de leilões extrajudiciais. Momento jabá aqui, André tem um curso gravado no Monitor do Mercado sobre imóveis de leilão. Quem se interessar pode clicar. Vamos botar ele embaixo do vídeo, vamos botar ele na matéria que falar desse vídeo. Mas quem tiver interesse, é só clicar ali que você vai conhecer o curso de leilões judiciais. Mas volta. Exato. Interrompi para informes comerciais. Não, sem problema. Mas não tinha na época esse tipo de Não curso. tinha. E aí, assim, o que eu fui fazendo também, eu comecei a fazer pequenas arrematações, até para criar o corpo, né? Para poder conhecer o caminho das pedras. Fui chamando os sócios da Wiser, né? Então, no começo, a diretoria, os sócios, todos foram comprando imóveis comigo para a gente poder fazer um teste, né? Então, Entendi. quando a gente começou a ver que o negócio era real e que existia um caminho que pode dar certo, né? Desde que a gente faça todo o beabá antes da arrematação, né? E a gente sabe também que não é uma operação que ela é uma operação simples igual ao mercado financeiro. Você não aperta um botão e sai da operação. O mercado imobiliário, você tem um pouco menos de liquidez, né? Então, às vezes você compra um imóvel, você vai ficar 3, 6, às vezes até 1 ano com esse imóvel para esperar o comprador final que vai comprar ele no valor de mercado. Né? Sim. E aí, a partir do momento em que a gente começou a viabilizar as desocupações, as reformas e as revendas, né? A gente Entendeu a lógica da desocupação, da reforma e da revenda. Exato. Criamos o mecanismo jurídico, né? Tá. Startamos com essa operação primeiro com os sócios, depois diretores, e na sequência a gente abriu para clientes finais, uma vez que a gente já tinha certeza de que o caminho estava traçado. Tá? Então foi um tempo de estudo da própria empresa também, Exatamente. essa maturação até virar Wise e... A gente abriu para público lá em 2019, né? Então teve esse período aí de aprendizado, né, digamos assim, de teste para a gente ter certeza de que a operação rodava. Cara, que legal. E nesse meio tempo, a gente foi vendo o mercado de imóvel retomado, imóvel de leilão, ampliar bastante, né? A internet facilitou isso, esse tipo de informação. O que você está trazendo aqui hoje, você já levou nas notícias do Monitor, a gente faz notícia todo dia sobre imóvel de leilão, sobre imóvel retomado. E ainda, hoje eu vejo muita gente olhando para o imóvel de leilão como um imóvel de risco mais alto. E a gente sabe no mundo dos investimentos, risco e retorno andam juntos, né? Se tem um risco maior, provavelmente tem um retorno maior, uma chance de retorno maior. Como é que você faz para avaliar hoje
o risco de um imóvel de leilão e o retorno esperado dele. Tá, bom, vamos lá. Marcos, é muito boa a sua pergunta, a sua colocação. Eu acho que assim, para você fazer um investimento no mercado imobiliário de imóveis retomados, eu coloco uma base mínima de 30% de operação, de lucro na operação, tá? Não faz sentido você ir para uma disputa de um imóvel em leilão se ele tiver uma margem de desconto no valor do mercado menor do que 30%, tá? Por vários motivos. Primeiro, pela liquidez. Segundo, se você quer buscar um imóvel, às vezes com 20% de desconto, você vai numa imobiliária comum e às vezes tem uma pessoa lá que está precisando muito vender o imóvel. Então, assim, porcentagens como 10, 15, 20%, nas imobiliárias comuns, às vezes você consegue. Dá para apertar um pouquinho. Exato. Ainda mais num período que a gente está com juros nas alturas, ninguém está conseguindo vender imóvel. Exato. Fica mais fácil de apertar. E vou fazer até uma alusão aqui ao mercado americano, que não funciona dessa forma. Aqui no Brasil é engraçado, né? Você coloca o imóvel no sistema, no site, no anúncio, e sempre quando vai fazer uma visita existe uma proposta abaixo do valor que está descrito no anúncio, né? Sim. E aí entra na parte de negociação. Não, é o natural, ninguém espera que você compre pelo valor que está anunciado. Exato. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso daí já é um desrespeito. O imóvel mesmo? Ali o imóvel ele está ofertado por X, né? Então, óbvio, uma coisinha ou outra assim existe até uma pergunta, outra, mas assim, se está completa a mobília, se não está, isso que pode vir junto, isso aqui não, mas assim, você chorar no preço, para eles é até um pouco de insulto, assim, né? Eu já conversei com alguns corretores brasileiros que atuam nos Estados Unidos e lá o valor realmente que vende é o valor que está no anúncio, né? Não existe muito você pedir desconto. Às vezes soa até um pouco como desrespeito, né? Caramba, então, não, e pra gente é normal, né? Então, são culturas diferentes. 10, 15% a gente consegue fácil no imobiliário aqui. Exato. Se você pega alguém que está por algum motivo precisando realmente de fato vender um imóvel, se ofertar 10, 15, até 20%, é à vista, é 20% de desconto. Né? Às vezes você pega uma situação que a família ou as pessoas estão precisando vender, você acaba conseguindo isso em uma imobiliária comum. É a lição do Warren Buffett, né? Você ganha dinheiro comprando o que querem vender e vendendo o que querem comprar. Exatamente. Se alguém quer vender, fica mais fácil. Exato. E aí, Marcos, se você pensar dessa forma, colocar de uma forma mais racional, um imóvel retomado de banco, primeiro você tem todo o risco da desocupação, que na verdade você não sabe como o imóvel está por dentro. Se a pessoa que desocupou o imóvel, né, que ela estava morando no imóvel, ela cuidou bem do imóvel ou se ela depredou o imóvel, você não tem essa certeza. Você né? não pode visitar, não vai ter foto interna. Exatamente. Realmente é um risco maior do que um investimento tradicional. Exato. Por isso que você tem que ter margem. Tá. Eu sempre deixo nas minhas viabilidades uma margem de 5 a 10% do valor do imóvel para uma eventual reforma. Tá? Então isso é muito importante. Já tiveram casos que eu peguei o imóvel, ele estava lindo, estava com sanca de gesso, armário embutido. Então eu falei, nossa, estourei no norte. Premiado. Exato. E já tiveram casos que, poxa, tinham levado a fiação, já tinham levado louças, metais, né? Então eu tive que Nossa, já vi pia cortada. Cortada com um alicate. Exato. Tem gente, são poucos, né? Mas você vê que realmente tem pessoas que tiram até as portas do imóvel quando leva. Caramba. Às vezes não vai nem servir em outro lugar, os móveis planejados nem servem em outro lugar, mas tem gente que às vezes leva, né? Então, é esse o risco que você corre, por isso que a sua margem tem que ser acima de 30%. Então, você já, pelo que você falou de 5 a 10% para reforma, então já tem que ter um desconto de 35% aí para valer a pena. Exatamente. Mais ou menos isso, Marcos. Tá. E aí você vê possibilidades que podem chegar a 40%, 50%, às vezes até 60%, né? Às vezes os bancos fazem umas avaliações também fora do mercado, né? Isso que eu ia falar. Hoje, quando eu entro lá no site da Wiser e eu vejo um imóvel, ele já vem com um cálculo ali do preço, né, o valor cheio e o valor do desconto. Quem calcula, como calcula esse valor cheio e o valor do desconto? Legal, Marcos. Muito boa também essa colocação. Os bancos, eles avaliam geralmente no momento em que foi dado crédito referente a esse imóvel, né? Então, essa avaliação, muitas das vezes, ela está depreciada, ela está defasada.
né? Pode ter muitos anos desse financiamento. Sim. Um financiamento de 30 anos, eu posso parar de pagar no 28º Exato. e o meu imóvel vai ser retomado do mesmo jeito. E pensa só, quando a gente fala de imóvel retomado de banco, a Caixa Econômica ela financia praticamente 70% da habitação nacional, né? Então tem muito imóvel da Caixa Econômica. E a Caixa ela não consegue fazer uma análise específica de cada imóvel para ver quanto que vale de fato hoje. Então ela usa os números do momento onde foi dado o crédito, né? E muitas vezes ela avalia o imóvel ali em 300 mil reais de 2017, quando foi dado esse crédito, Sim. e hoje esse imóvel vale 420, 430. Então ela acha que ela está dando 15, 20% de desconto, onde na verdade ela está dando 50% de desconto para o cara que participar dessa disputa e arrematar o imóvel. E isso não está no site da Caixa, não está no jeito que vem. Não, isso está numa pesquisa específica de mercado que você tem que fazer para entender se aquele imóvel está sendo vendido pelo valor correto, se aquele valor de avaliação ele é real ou se ele está defasado. Mas, ô Marcos, existem pegadinhas também. Não, rapidinho, Pode só para falar. não perder a linha de raciocínio. Se eu organizo ali os resultados de uma busca, por exemplo, por valor do desconto, percentual de desconto, não necessariamente eu vou ver os com maior desconto atualmente. Eu vou ver o maior desconto de quando foi dado o crédito para o valor atual. Exatamente. É isso. Olha, então tem uma pegadinha aí da hora de pesquisar o imóvel, né? E já aconteceu, vou colocar aí 10, 15%. Existem imóveis que o valor de avaliação que o banco coloca, ele é superior ao valor de mercado praticado. Então, não é porque o banco faz uma análise que você tem que confiar na análise do banco. Então, muitas vezes ele erra para menos, mas tem casos que ele erra para mais. E aí a gente acha que está pegando 37, 38% de desconto e na verdade está pegando 20%. A região desvalorizou. Exato. Ou às vezes a própria avaliação do banco no momento do crédito foi avaliada de uma forma errada. Acontece. O banco erra também na avaliação, né? Não é sempre que ele acerta. Então, assim, a gente não pode ficar dependendo do erro ou acerto do banco. Nós temos que fazer a nossa análise de viabilidade, que seria a análise financeira, né? Primeiro checklist que a gente faz é esse. Análise da viabilidade financeira. Ah, quanto que está custando esse imóvel? Tá? Ele vai começar por X, né? No leilão. Quais são os custos indiretos? ITBI, registro, escritura. Ah, esse imóvel ele acompanha débito próprio rem? Para quem não conhece, débito próprio rem remetente à propriedade. IPTU e condomínio. No Brasil é o que acompanha o imóvel. Às vezes esse imóvel tem 50 mil de IPTU, 50 mil de condomínio e o débito acompanha o comprador. Né? Então, às vezes, deixa de ser uma oportunidade. Então, mas tem vezes que esse débito fica com o banco que leiloa também. Exato. Hoje, isso é caso. Hoje, por exemplo, Santander, Bradesco, Itaú, o débito próprio rem é quitado. Né? No caso da Caixa, dependendo da modalidade, ela paga até 10% da avaliação e o que exceder aos 10% de débito do valor da avaliação fica por conta da Caixa. O valor da avaliação da Caixa, Exato. não o valor da venda do leilão. Não o valor da venda do imóvel, da avaliação mais interessante. da Caixa. Exato. Então, tem tudo isso que a gente tem que analisar para poder dar viabilidade a uma oportunidade ou não. Fora as questões jurídicas, né, Marcos? Que, assim, não é só porque o imóvel está no leilão que ele pode ser arrematado. Isso é além da desocupação. Quais são as questões jurídicas além da desocupação que aparecem no imóvel? Vamos lá. Todo imóvel que ele vai ser arrematado tem que ser passado um pente fino, tanto na matrícula quanto no edital do leilão. Né? Justamente para ver os ônus que estão obscuros ali na matrícula, né? Se tem algum tipo de ação trabalhista anterior à data da consolidação da propriedade pelo banco. Né? Então, se o perdedor do imóvel ele tem uma ação trabalhista já rodando, né, e o advogado dessa parte já indicou esse imóvel, né, o comprador desse imóvel no leilão ele está assumindo um risco. De perder o imóvel na dívida trabalhista. Exatamente, porque a trabalhista é anterior à consolidação. Então, assim, existem diversos imóveis que você pode cair no risco. Então, é essencial você estar bem amparado por profissionais que façam essa análise jurídica antes da disputa, né? Então, isso aí é um ponto-chave. E trabalhista porque ela entra na frente, é isso? Se for uma ação civil, não é uma coisa tão problemática? Não só isso, né? Vai muito também do momento, se existe execução ou não.
Tem casos também de penhora na matrícula, indisponibilidade na matrícula. Então, não é só porque está no leilão que ela é passível de arremate. Tá? Existem imóveis que estão no leilão, mas que são arriscados você participar, né? Já tiveram casos de clientes nossos que queriam aquele imóvel específico, o cara estava apaixonado naquele imóvel e o nosso jurídico brecou. Não, André, esse imóvel tem uma ação específica que não pode ser arrematado, vai ser muito arriscado para o comprador, né? É um risco que a gente não quer que o comprador corra, é isso? Exato. Não é um risco que eu não quero correr, não quero que o cliente corra. Exato. Legal. E também, Marcos, não é só porque existem ações, não, esse imóvel que tem uma ação, então eu não vou entrar, não. Existem, por exemplo, já pegamos um imóvel que ele tinha 7 ações, mas todas as ações, nenhuma feria a propriedade realmente de fato do imóvel. Ou era a prefeitura cobrando IPTU, que de fato se alguém arrematar o IPTU vai ser quitado ou pelo banco ou pelo comprador, então não era uma ação preocupante, ou o próprio condomínio, né, cobrando a dívida de condomínio referente ao imóvel, que também é algo que se alguém comprar, ou o banco vai quitar o condomínio, ou o comprador vai ter que quitar, vai depender do banco e vai depender do edital. Tá. Né? Então, existem imóveis que têm ações judiciais em andamento, mas que são tranquilos de você arrematar, porque não são ações que vão ferir a propriedade. Muito bom. Quero tirar uma dúvida que aparece muito pra gente no monitor, que é o seguinte: imóvel de leilão é só para investir ou é para morar também? Não, é para morar também. Tem os dois, né, Marcos? Eu falo para você que hoje 80% das vendas que a gente realiza, né, são para investidores. O cara que está querendo fazer aquele house flipping, ele quer comprar depreciado no mercado, dar uma leve reformada, pintura, às vezes trocar um piso. O famoso dar um tapa. Exato, e fazer a revenda do imóvel, né, ganhar essa lucratividade. Mas tem muita gente que entra em contato com a gente e fala assim: André, tô querendo entrar no mercado de imóvel retomado de banco, de leilão, sei que é mais barato, só que eu tô querendo comprar meu primeiro imóvel e é para mim. Quero sair do aluguel. Então, assim, existe um certo, como se dizer, um ponto muito positivo no trabalho que a gente faz também, que é de trazer essa conquista para o cliente final, né? O cara que tá realmente querendo o primeiro imóvel ali e, poxa, se ele quer morar num imóvel de 500 mil, mas ele tem 300. Às vezes a gente consegue fazer com que ele concretize o sonho dele, né? Até pela questão do parcelamento também, né? Que imóvel de leilão você consegue uns parcelamentos enormes de entrada mais baixa. Tem. Se você pegar os outros bancos sem ser a Caixa, então Bradesco, Santander, às vezes você consegue 25% de sinal, alguns permitem financiamento e outros um parcelamento. 36, 48 vezes, né? Fora a possibilidade do financiamento. Caixa Econômica, ou você compra à vista, ou, né, 10, 15% dos imóveis, a Caixa libera um financiamento habitacional, que é um financiamento específico para os imóveis retomados, onde você consegue comprar com 5% de sinal e 95% financiado. Né? Porém, óbvio que esses são os mais interessantes, porque você descapitaliza muito pouco para poder entrar na operação. Então a disputa por eles é muito maior. Exatamente isso que eu ia falar. Às vezes você não vai conseguir 40% no imóvel que permite financiamento, porque outras pessoas também vão ver essa oportunidade e vão disputar. Então, às vezes você chega com 30, 32, 35, às vezes até 28. Se é um imóvel que está valendo muito a pena, você sabe que você vai revender rápido, vale a pena você ir com uma margem um pouco menor, porque você está descapitalizando muito pouco. Só 5% do valor e deixando... E depois, na hora de vender, como é que fica o financiamento? Bom, ótima pergunta. Não tem problema nenhum. Isso é dúvida de muita gente. Muita gente me pergunta: André, mas eu tenho um imóvel financiado. Ficar pendurado no financiamento? Eu fico com ele financiado. Eu posso revender? Claro. Qualquer um pode revender. A pessoa que ela está comprando, se ela vai financiar, o banco dela, ela vai criar um novo financiamento e aí esse banco entra como interveniente quitante. Né? Esse banco vai quitar o seu financiamento de te pagar a diferença. Né? Então, é uma das coisas mais comuns que acontece hoje em dia. E você consegue fazer isso tanto no mesmo banco quanto bancos diferentes. Então, se você tem um financiamento da Caixa, né, o cliente que está querendo comprar o seu imóvel já no valor de mercado, ele quer financiar o Bradesco, ele entra como interveniente quitante do seu financiamento da Caixa. E também a própria Caixa também. A própria Caixa vai quitar o seu próprio financiamento da Caixa.
né, para o novo comprador, cria um financiamento do zero para ele e você sai da operação com lucro. E para o banco faz alguma diferença isso? Eles olham isso, se eles vão financiar um apartamento que está financiado ou não? Nenhuma diferença. Tá? Legal. Tem muita gente que também faz essa operação à vista, né? Então, por exemplo, se eu tenho um financiamento em aberto, né, eu estou com um cliente querendo comprar à vista, a gente faz um contrato de compra e venda, essa pessoa quita o meu financiamento e me paga a diferença, e já transfere o imóvel quitado para o seu nome. Né? Aí não precisa do segundo banco, quitante. Exatamente, porque o próprio quitante é o comprador. Então, legal. Acontece bastante também. Uma coisa que deve chegar muito para você é a questão da culpa. Agora pela questão psicológica. Diga Um lá. imóvel retomado, ele foi tirado de alguém que não conseguiu pagar. Perfeito. Chega muito cliente para você falando, cara, mas eu tô pegando um imóvel de alguém, tô desalojando uma família. A gente tem que pensar o seguinte, Marcos, esse imóvel não é mais dessa pessoa, tá? Esse imóvel é do banco. Então, tecnicamente, a matrícula já pertence ao banco por uma questão de dificuldade de desocupação, ele mantém essa pessoa lá no imóvel até que o imóvel seja vendido. Então, tem casos que a gente pega da pessoa já está 3, 4, 5, às vezes 6 anos no imóvel, né, e o imóvel já é de propriedade do banco. Sem pagar. A pessoa está Sem lá pagar, morando. sem pagar. Esse é um esquema grande. Às vezes ela está lá sem pagar condomínio, sem pagar IPTU, né? E aí o banco ele não faz nada. Para o banco desocupar é muito complicado. Ele tem que entrar com uma ação de despejo. Existe um vínculo comercial entre o banco e a pessoa que está lá, porque houve um contrato de compra e venda, mesmo que mal sucedido, né? Então, para o banco é mais complicado. Imagina a Caixa ter advogados para poder tocar ações de despejo e ela também mantém o imóvel desocupado, é pior para ela, porque as pessoas invadem, elas roubam metais, as louças, os fios. Né? Então, ela prefere manter essa pessoa lá ocupando o imóvel e vai dar um desconto gigantesco no preço para quem for fazer isso. E para quem compra, Marcos, é mais fácil desocupar, né? Porque não existe esse vínculo comercial. Né? A pessoa, então, ela é vista pelo juiz numa eventual ação de missão de posse, ela é vista como um invasor. Né? Qual é o prazo médio desse tipo de ação, de quando você compra um imóvel retomado e você quer desocupar porque tem gente morando nele? Qual é o prazo médio desse processo? Nas nossas operações é entre 3 a 6 meses a desocupação de forma jurídica, através de missão na posse. Tá? Existem alguns casos que extrapolam esses 6 meses, tá? A gente tem casos que chega a 9, mas não é o comum. Tá? Mas é a questão, né? Na média... 90% de 3 a 6 meses. Tá. Isso quando exige realmente, de fato, a necessidade do jurídico entrar com uma ação de missão na posse. Mas como que não exige, de fato? Muitas vezes, a gente tem ali 3 especialistas que eles são específicos desse contato direto com o ocupante. Né? Então, a gente tem alguns sistemas que a gente puxa quem realmente, de fato, está morando no imóvel. Então, a última pessoa que abriu uma conta de água, de luz, uma NET, uma Claro. Então, a gente consegue puxar, né, através desse aplicativo, quem são as pessoas que estão residindo no imóvel, a gente entra em contato com elas e a gente tenta uma negociação amigável. Muitas das vezes a pessoa precisa de tempo, né? André, me deixa aí 2, 3 meses no imóvel sem me cobrar aluguel, que eu vou arrumar um lugar para ir, a gente faz esse acordo por escrito. Entendi. Né? E tem, às vezes, as pessoas que também pedem auxílio. André, eu consigo ir para casa da minha mãe, mas eu preciso de uma ajuda no caminhão de mudança. Né? Então, às vezes, a gente entra com essa negociação. Entendi. E às vezes dá certo. Tá? Muitas das vezes dá certo. O que você está falando, né, de ir atrás da pessoa que está pagando a NET, a água, normalmente não é a pessoa que está no contrato com o banco que está morando no imóvel? Existem as duas possibilidades. Muitas das vezes você vai entrar em contato e a pessoa realmente vai ser aquela pessoa que estava na matrícula, aquela pessoa que comprou o imóvel, teve algum problema pessoal, familiar, ou perdeu o emprego, deixou de pagar as parcelas, né? E eventualmente esse imóvel foi consolidado pelo banco. Como existem casos também que essa pessoa, às vezes, ela já perdeu o imóvel para o banco e ela já está em um outro local, mas ela aluga.
falou, ó, aluga pela chave, né? A pessoa que às vezes aluga também não pede para ver a matrícula, Sim. né? Ou confia na palavra dessa pessoa, fala, ó, esse apartamento é meu, tô te alugando aqui, vou te fazer até um pouquinho abaixo do valor de mercado, toma a chave, faz um contratinho. Então, às vezes Passa na frente do imóvel, tem uma placa de aluga se você confia que é da pessoa, Exato, né? E às vezes as pessoas não fazem todo esse checklist. Uhum. Mas às vezes a gente já pega o caso, por exemplo, a pessoa estava lá 3 anos pagando aluguel para quem falava que o dono era o banco, né? E aí quando a gente pessoa entra tá em lucrando contato, ainda. exato. A gente entra em contato com a pessoa e fala, pô, então, você está pagando aluguel para a pessoa errada. Hoje o comprador desse imóvel é o nosso cliente, fulano de tal e tal. E Tá aí a aqui a pessoa matrícula. só virou aluguel para aquela outra. Ela falou assim, não, mas o proprietário é São Paulo. Eu falei assim, olha, pela matrícula aqui, foi consolidado pelo banco desde 2022. Então nós estamos em 2026 agora, né? Então, esses 4 anos ela pagou o aluguel para a pessoa errada, né? Então já tiveram casos que a gente pega isso legal. também. E aí a gente simplesmente faz um novo contrato, se é de interesse da pessoa que comprou manter esse imóvel alugado como renda, que também é uma possibilidade, né? Acorda um novo valor de aluguel ali, faz um contrato e segue. Óbvio, tem que ver se a pessoa tem nome limpo, né? Se ela tem fiador, enfim. Você falou mais uma coisa interessante. Comprar um imóvel de leilão para alugar, para fazer renda recorrente. Isso é uma coisa comum ou hoje você compra para fazer o house flipping ou para morar? Acontece muito. Também é uma terceira veia, né, de possibilidades. Você pode comprar para investir, você pode comprar para morar, né? Ou quando você fala em investir, é fazer o house flipping, ou você pode também fazer patrimônio, acumular renda de locação, né? Nesse caso da locação é interessante, você falou mais cedo, né? Da Caixa dá 5% de entrada, permitir 5% de entrada. Então entra com 5%, financia o resto e o aluguel do negócio paga seu financiamento. Às vezes até sobra. Eu vou dar um exemplo da cidade de Marília, né? Alguns anos atrás, Marília tinha diversos desses apartamentos populares e Marília tem 3 faculdades. É uma cidade que tem interior de São Paulo, tem bastante demanda para locação, né? Tá. E tinha imóvel ali de 150 mil sendo vendido por 70, 60 e permitindo financiamento. Então a pessoa compra, ela reforma, aluga para algum estudante e a própria locação, 750, 800, 900 reais, estava pagando a parcela que estava na faixa de 500, 550, 600. Que fantástico. Então ao longo dos anos, você deu 5% de sinal, o inquilino seu Tá quitando. tá quitando, embora em 4 anos você troca de inquilino. A Da pessoa faculdade. se forma, sai da cidade, né? E aí entram calouros, aí você aluga para os calouros e por aí vai, né? Então, Marília tiveram bastante casos, e aí você tem que estudar bem a cidade. Se é uma cidade que a locação é valorizada, se tem perspectiva, né, dessa locação, se tem hospitais, universidades, grandes centros ali culturais, né, de visita, do turismo mesmo. Então, se a cidade tem essa vocação, faz sentido você ter as unidades ali locadas, né, e construir patrimônio, né, com a locação. Eu tenho uma teoria aqui na minha cabeça que de vez em quando a gente, né, dá uma rodada ali no site da Wiser ou naqueles próprios imóveis que entram no grupo de imóveis lá do Monitor do Mercado. Certo. Tem muito imóvel em Praia Grande. É porque as pessoas compram imóvel de veraneio e esse é o primeiro que elas deixam de pagar na hora que a corda aperta ali? Pode ser, né? Realmente, litoral paulista, Marcos, a gente vê muito ali, Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, né? Mongaguá tem bastante, é verdade. Que mais? Guarujá tem alguma coisa. Agora, por exemplo, você vê uma praia, digamos assim, o litoral norte, ali Ubatuba, né? Já é menos... você tem menos oportunidades. Você não vê tantos imóveis retomados de bancos ali naquela região, né? Do litoral norte de São Paulo. Mas litoral sul tem bastante oportunidade. E acho legal até você ter tocado em Praia Grande, né? Praia Grande foi uma cidade que me superou as expectativas. Tem crescido muito, a cidade está ficando bonita, ela está sendo revitalizada, né? Então, assim, é realmente, de fato, uma oportunidade você olhar hoje para Praia Grande. Esse conceito de short stay, locação curta, por temporada, tipo Airbnb, agora tem uma outra empresa que chama Housey, que faz também a gestão. Então, é um conceito um pouco mais moderno, e que faz sentido também para você ter imóveis assim para alocar em alta temporada, né? Então,
Às vezes a porcentagem que você recebe de aluguel, se você faz essas locações curtas, ela acaba aumentando, ela é maior do que uma locação longa, às vezes de contrato de 12 ou 36 meses de locação contínua, né? Interessante. E você acha que é por conta dessa ideia de ser casa de veraneio que as pessoas vão A- perdendo para o banco? eu acho que sim, eu acho que muitas das vezes o que você deixa de pagar quando o calo aperta é o que é supérfluo, né? Então, às vezes o imóvel seu, onde você reside, ele é quitado e às vezes o que está financiado é aquele imóvel, o segundo imóvel, imóvel de Uhum. veraneio, e aí numa eventual necessidade é o primeiro que você deixa de pagar, né? O segundo imóvel, o imóvel de praia. Por isso que tem bastante oportunidade, sim, na praia. Vale a pena ficar de olho. E em questão de primeiro imóvel e segundo imóvel, isso faz alguma diferença para o banco na hora da arrematação num leilão? Se aquele é meu primeiro imóvel ou meu segundo imóvel? Olha, para o banco não faz diferença. O que vai fazer diferença é no limite que você está ali para o lance. Então, assim, Hum, já aconteceu muito, Marcos, e é até legal. O investidor ele perde para o morador final na hora da disputa. existe essa diferença então. Existe. Porque o investidor, ele entra para o leilão com a cabeça de investidor. Ele sabe o teto dele, então, pô, se esse imóvel vale 300 mil, para mim ele é interessante até 180, 190 eu vou, porque eu sei que tem os custos extras ali, né? Às vezes, o morador final entra na emoção um pouco, porque ele quer comprar para morar, então ele sabe que vale 300, né? Então, poxa, se ele ir até 210, 220, ele já está pegando 80 mil de desconto. Se ele precisa morar, ele até está disposto a chegar nos 280, 250, né? Uhum. Porque qualquer desconto para ele vai valer a pena. E para o investidor já não é assim, né? Então, muitas das vezes, quando você vai para uma disputa e você percebe que tem um usuário ali que está querendo muito aquele imóvel, se você está com um cliente que é investidor, chegou no limite, deixa passar. Semana que vem vai ter outro imóvel, né? Às vezes não é o mesmo imóvel, mas próximo, às vezes nas cidades da redondeza. Então, assim, a gente não pode deixar a emoção levar pela razão no momento da disputa, tá? E no caso do morador final, ele vai acabar levando a emoção em conta, porque ele quer um imóvel naquela região. É difícil de encontrar um imóvel de leilão exatamente onde você quer, do jeito que você quer, né? Exatamente isso. Então, e a gente percebe, às vezes o cara ele se extrapola, ele dá lance maior, né? Às vezes o lance mínimo ali é R$ 1.000, o cara já dá 5, 6, 7 mil a mais, quer dizer, ele tá tentando intimidar as pessoas que estão participando, né? Então esse cara aí que tá queimando dinheiro, aí a gente deixa realmente o imóvel para ele, né? Ele demonstrou que ele quer muito aquele imóvel, nós como, né, a gente tá ali para auxiliar a pessoa que está arrematando o imóvel, né? A gente tem que muito usar a razão. Então a gente entra para esse leilão, para essa disputa, já com a planilha de viabilidade financeira pronta. A gente sabe quanto que vai custar aquele imóvel, até quanto a gente pode ir. Passou daquele limite, a gente deixa passar. Disputa o próximo leilão, vamos fazer novas análises. Não pode ter pressa, né? O investidor não pode achar que aquele é o último imóvel que ele vai disputar. Né? Uhum. Semana que vem vai ter mais, daqui a 30 dias vai ter mais, daqui a 3 meses vai ter mais. Então a gente tem que respeitar os limites, né? E não deixar a emoção extrapolar. E esse cálculo de viabilidade que você faz? Hoje, para um sujeito que está operando sozinho, está buscando um imóvel de leilão para começar a investir e tal, gostou da ideia. Como é que ele faz esse cálculo, né? Da onde sai esse cálculo? Não precisa entregar o ouro, óbvio, não sei Aham. que você cobra para isso, mas qual é o caminho para a gente fazer essa análise de viabilidade fora do desconto do banco, que você já falou que muitas vezes está defasado? Então, vamos lá. O pacote, Marcos, ele é um pouco completo, né? Não é só a viabilidade financeira. Tem análise jurídica da matrícula que a gente já Uhum, falou antes também, né? Então, antes da gente fazer tudo, né, a viabilidade financeira e jurídica, tem que entender os custos extras. Então, nós estamos falando de TBI, registro e escritura, tá entre mais ou menos aí 4,5%, 5% do valor do imóvel, né, tá. dependendo do município. Os débitos próprio terreno que você tem que levantar, IPTU e condomínio, né, se eles estão sendo pagos pelo banco ou se vão ser inclusos, né, no arremate para o comprador. Se for para o comprador, a gente tem que levantar esses débitos, né, antes do leilão começar, para a gente poder ter a clareza de quanto que vai custar de fato essa oportunidade, né? Então, quando você faz toda essa análise, né, tanto jurídica, o imóvel está liberado, não tem ações, ou as ações que incidem sobre o imóvel
não vão prejudicar o arrematante, né? E aí você tem a viabilidade financeira já toda listada, com os custos extras, com aquela margem para você fazer a reforma, né? Com o custo de TBI, registro de escritura, com o custo dos débitos próprio terreno, e ainda está fechando a viabilidade, aí é um imóvel que realmente você fala, ó, esse aqui vale a pena eu participar, tá tudo batendo, né? Então, o equilíbrio ele vai sempre vir completo se você tiver análise jurídica completa e análise financeira também completa. Boa. E para começar a buscar, na minha cabeça, normalmente você tem que começar a buscar por uma região que você conhece. Então, falar, moro aqui em São Paulo, tô aqui faz 15 anos, 16 anos agora. Tô aqui em São Paulo há 16 anos, sempre morei na região tal, vou olhar imóveis por aqui. É assim que você começa a procurar? Ou você começa a procurar por desconto? Ou você começa a procurar por região que vai se valorizar? Como é que deve ser o caminho para o investidor que vai começar a investir em imóvel de leilão? Legal demais, Marcos. Eu acho assim, eu vou dar a minha experiência, tá? Eu acho legal, quem está começando, Marcos, é interessante você começar num raio de até 100 quilômetros de onde você tá? Porque é fácil. O primeiro imóvel é sempre legal assim, poxa, tem muita gente que tem esse preconceito. Eu quero ver, eu quero tocar, eu quero poder ir lá, né? Então, assim, eu acho que para quem está entrando, essa experiência é legal. Até porque, quando você desocupar, arrematar, se eventualmente você precisar fazer alguma reforma, é legal você acompanhar se o pintor fez uma boa pintura, né? Se o pedreiro está fazendo o serviço completo ali no piso que você pediu para ele poder ajustar. Então, assim, o primeiro imóvel é legal você estar perto. Eu também faço a sugestão de começar, Marcos, com um apartamento. Por que um apartamento? Porque um apartamento ele é menor, o risco dele estar detonado é menor, porque existe um condomínio, não é qualquer um que invade o condomínio, né? E você tem meio que o risco limitado. Ali, qual que é o risco? É uma pintura, trocar o piso e colocar armários, refazer a parte elétrica. Então já está mitigado esse risco. Você consegue até pôr no papel. Pô, apartamento tem 80 metros. Quanto que eu vou gastar para reformar um apartamento de 80 metros? Se eu tiver que fazer piso, pintura, armários e parte elétrica, né? Então... Não vai mudar tanto. Não vai mudar tanto. Você Legal. consegue mitigar mais esse risco se você começar, né, pequeno, vai para um apartamento. A primeira experiência ela é interessante você tentar fazer nesse sentido. Em condomínio, algo que você tem um pouco mais de controle perto de você, nesse raio de atuação, né? E, assim, eventualmente você vai começar a fazer uma, duas, três, e aí você vai ver que o negócio está certo. Aí vale a pena, quando você já está um pouco mais confiante, com um pouco mais de experiência nesse ramo, você dá passos um pouco maiores. Olhar um pouco mais ao redor, que entendam, hoje não necessariamente você precisa estar próximo do imóvel para arrematar um imóvel. Eu já arrematei imóveis muito longe da minha cidade, né, e consegui desocupar, reformar e revender ele à distância, sem nunca ter ido lá, né? Muitas vezes eu fiz amizade com o zelador do condomínio, com a síndica, né, com a administradora, ou ficava amigo do vizinho ali, pegava o telefone do vizinho e ele ia monitorando para mim, eventualmente também, né, ajudava essas pessoas com comissão, né? Então, quando o zelador me indicou um pintor, né, eu ajudei também o zelador que fez a indicação, então ele se sentiu na obrigação, foi lá, fez um vídeo para mim, ó, André, tá terminado mesmo o pintor que eu te indiquei aqui, ó, finalizou. Você criou uma rede para cuidar do teu imóvel lá longe. E você consegue fazer isso em qualquer imóvel, desde que você conheça as pessoas certas e você não pode ser introvertido, né? É uma cara de pau aí que você vai ter. Você tem que ir lá conversar com as pessoas, né? Ou pelo menos por telefone você descobrir o vizinho ali e bater aquele papo com ele. Você cria sua rede ali de confiança naquela cidade. Então, poxa, eu tenho um depósito de material de construção que está a 5 km do meu imóvel. Né? Eu vi ali, pesquisei pedreiros na cidade, ou o zelador, ou o síndico, ou o vizinho me indicou um pedreiro legal. Então, sempre nessa base da confiança e das indicações, né? Mas dá para fazer, Marcos, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então, existe essa Começa por perto e vai ampliando seus braços. Exato. E outra coisa, às vezes, por exemplo, você faz 3, 4 operações de apartamento menores, mais populares, esses apartamentos que são fáceis de revender, porque, né, apartamento de 400 mil para baixo, ele é muito líquido hoje no Brasil. O casal que está buscando ou o primeiro imóvel ou o segundo imóvel, ele vai lá, ele financia, ele consegue comprar. Né? Agora, quando a gente fala de imóveis acima de 500, 600, 700 mil reais, às vezes eu já fiz 3, 4 operações
no apartamento pequeno, menor, e uma operação de uma casa que eu fiz na sequência, ela me deu de lucro todas as operações dos 4 primeiros imóveis, né? Então, é isso que eu falo, para você ampliar os horizontes. Uma vez que você já está um pouco mais experiente, você não necessariamente precisa ficar nos apartamentinhos populares ali com a liquidez. Você pode, eventualmente, dar um passo maior e já ir para um imóvel mais graúdo, né? Um imóvel que, obviamente que ele é um imóvel mais caro, talvez a revenda dele seja um pouquinho mais lenta, mas esse imóvel ele vai te entregar mais rentabilidade. Tá? Então, é o risco e o retorno que está sempre nas finanças. Exatamente. E aí, quando você fizer uma operação dessa maior, você vai entender que também existe ali aquela fatia que, poxa, dá para ganhar, às vezes, numa tacada assim, 50%. Se eu for para um imóvel, que é um imóvel que não está naquela faixa que todo mundo está olhando, né? Às vezes um imóvel um pouquinho mais caro, que está também ali nas modalidades que são a terceira, quarta e quinta, que a gente fala de licitação aberta e venda direta, né? Então, ali também tem ouro, a gente tem que saber garimpar. André, você falou das modalidades de leilão. Como é que funciona isso? Primeira praça, segunda praça? Explica pra gente do zero até o fim. Vamos lá, Marcos. Quando o imóvel ele é retomado pelo banco, obrigatoriamente pela lei de alienação fiduciária, o imóvel ele tem que ir para leilão de primeira e segunda instância. Tá? O que são esses leilões de primeira e segunda instância? O leilão de primeira instância ele nunca vai ser interessante, raramente, porque avaliam pelo valor de mercado, né? Então você pega um imóvel lá de 300 mil, ele vai para leilão por 300 mil. Então não tem margem ali de desconto. Para morador, talvez. A não ser quando o banco faz uma avaliação muito errada do valor de mercado. Uhum. Ele acha que vale 300 e vale 450. Aí você pode participar do imóvel em primeiro leilão, porque ele já foi mal avaliado. Aí vale a pena você dar lance. Então você não pode descartar por ser primeiro leilão. Você tem que olhar 90% dos casos podem ser descartados, Tá. mas ainda existem 10% que pode ter uma avaliação defasada, mesmo no primeiro leilão ali, Legal. vale a pena. Aí, o imóvel ele começa a ficar interessante a partir do segundo leilão. Porque no segundo leilão, a gente fala que é o valor da dívida, né? VD, valor da dívida, e VM é valor de mercado. Então, primeiro leilão, VM, segundo leilão, VD, valor da dívida. Ali começa a ficar interessante. O quanto eu deixei de pagar do meu financiamento Exato. quando eu perdi o imóvel. Então, por exemplo, se você financiou 80% do imóvel, você pagou ele durante 10 anos, então esse saldo, né, vai estar próximo aí de 65%, 70%, já tem dinheiro na mesa aí. Né? E tem casos também de pessoas que acabaram de comprar e perderam, aí vai ter uma margem menor. Aí vai ter 80% realmente de valor de dívida, né? E o imóvel vai ter somente os 20% ali de desconto. Tá? Então, o segundo leilão ele vai muito em detrimento do valor da dívida. Se a pessoa que está lá já pagou bastante dessa dívida, vale a pena você participar, né? Você vai fazer essa ponderação. E às vezes tem pessoas também que não financiaram os 80%. Às vezes tem pessoas que financiaram 50%. Então eu dei... Perfeito. Então o valor da dívida vai ser muito menor do que os 80%. Exatamente. Então você pega uma casa ali de 800 mil reais, o cara comprou com 400 à vista e financiou 400, eventualmente ele perdeu para o banco, a dívida do banco é 400. Então esse imóvel vai a leilão por pelo menos 50% de desconto. Olha que legal. E esse é o primeiro, o segundo, e depois? Depois que o imóvel não é ramatado no segundo leilão, ele vai para a terceira modalidade, que é licitação aberta. Tá. Todas essas três, primeiro, segundo e licitação, elas são feitas através de leiloeiros homologados, né, de forma nacional. Qualquer um pode entrar, se cadastrar e arrematar, né, desde que tenha, obviamente, uma assessoria jurídica e financeira para saber o que está fazendo. Né, qualquer pessoa pode participar. Tá? E aí, depois da licitação aberta, a diferença da licitação aberta, se o imóvel não foi vendido no segundo leilão, o banco melhora ainda as condições para quem está comprando lá na licitação aberta. Então, geralmente, o preço ainda cai um pouco, né? E tem a questão do banco, principalmente Caixa Econômica, passar a pagar parte do condomínio do IPTU, né? Então, os próprios terrenos. Exatamente. O banco, ele se compromete em até 10%, o comprador vai ter que pagar até 10% da avaliação. O que exceder os 10% da avaliação, o banco quita. Tá? Então, vou dar um exemplo prático. Nós estamos falando de um imóvel de 500 mil reais, ele está indo à venda por 300. Né? Se ele tem lá 50 mil de débito,
o banco ele vai deixar o comprador pagar até 50 mil, o que exceder os 50 ficaria para o banco pagar, né? Então, se só tiver 50 mil de débito, o comprador vai ter que arcar esses 50, né, que é 10% da avaliação, que é 500. Então, se tiver 150 mil de débito, o comprador vai arcar com os 50, os 100 mil remanescentes, o banco vai quitar. Exato. Isso na licitação aberta, tá? E a terceira. E aí vamos supor que esse imóvel não vai ser vendido na licitação aberta. Ele foi para venda online, que é a quarta modalidade da Caixa, tá? Na venda online, a Caixa já não usa mais o leiloeiro oficial. Então você tem aí 5% a menos que você tem que pagar o leiloeiro, o custo do leiloeiro. E ela faz direto por um sistema próprio, né? O sistema da Caixa. Então você pode fazer esse arremate direto, desde que você selecione ali as imobiliárias credenciadas que vão te auxiliar. Nós somos uma delas, né? E você pode fazer a venda ali através de um assessor sem precisar arcar com o leiloeiro, né? E, obviamente, também o preço diminui um pouco e as condições são melhores. E a última modalidade, se esse imóvel não é vendido na venda online, que é a quarta, ele vai para a venda direta, que é a última modalidade. A gente costuma brincar que o imóvel fica na prateleira. Na venda direta, não existe mais a disputa por valor. Todas as modalidades anteriores, primeira, segunda, terceira e quarta, existe a disputa online pelo imóvel. Na venda online ele tem um prazo também, é isso? Sim. É igual a licitação, só que sem o leiloeiro. Todo tipo de disputa, ela vai ter um prazo para se iniciar e um prazo para terminar. Tá. Né? Você consegue finalizar ali. Quem finalizar em primeiro vai ser o vencedor, né? E eventualmente quem vencer esse imóvel acaba saindo o arrematante do imóvel. Né? Isso também não. Na quarta modalidade, não quer dizer que você perdeu, você está fora da disputa. Todas as modalidades que você precisa do leiloeiro oficial, primeira, segunda e terceira, para participar, você assina um termo, né, de compromisso. Então, você arrematou, você tem que ficar com o imóvel, senão você está ferindo o seu cadastro ali, com o seu compromisso com o leiloeiro. Que tem punições civis, provavelmente você vai ter que desembolsar uma grana. Multa e etc. Exato. Tá. Já na quarta modalidade, que é a venda online, que é feita direto pela Caixa Econômica, não necessariamente existe a multa. Então, assim, às vezes a pessoa ficou em primeiro ali, ela foi dormir, pôs a cabeça no travesseiro, se arrependeu, achou que na disputa ali a emoção tomou conta e ela falou, putz, não vou ter a rentabilidade que eu gostaria. Essa pessoa pode não pagar esse boleto, né? E, eventualmente, o imóvel vem para a segunda pessoa e para a terceira pessoa, no valor que a segunda ofertou, no valor que a terceira ofertou. Isso que eu ia falar, não vai para o lance da primeira. Não. Então, existe a possibilidade de você ficar ali em sétimo, oitavo colocado, e mesmo com o seu lance, né, com o lance que você está confortável de dar naquele imóvel, e mesmo assim você ser chamado depois para pagar o boleto. Pode ser que os 6 primeiros se arrependeram, então veio para você que ficou em quinto ali, você pode pegar a oportunidade depois de, aí de 1, 2, às vezes até 3 meses que você arrematou, né, que você ficou na disputa ali classificado, até os 10 primeiros assim, geralmente são chamados. Pelo jeito que você está falando, só acontece. Então você pode participar assim, de vários imóveis, você não precisa vencer nenhum deles. Você pode plantar uma sementinha ali, poxa, se esses caras aqui não pagaram, eu vou ficar em quinto aqui, porque está com valor interessante de desconto. Se o primeiro pagar, infelizmente foi, né? Mas se as pessoas forem recebendo os boletos, né, e não forem pagando, esse imóvel vai reduzindo o valor e vai vir para o quinto colocado ali, que eventualmente você colocou um valor bem abaixo, que você está confortável. Que era um bom valor para você. Exatamente. Então, às vezes, você não venci nenhum, mas disputei de 5 disputas, que eu coloquei aqui, a sementinha você plantou, coloquei valores aqui abaixo, que eu estou confortável. Se algum desses 5 imóveis aqui chegar em mim o boleto, é porque eu estou fazendo um bom negócio. E aí eu vou pagar esse boleto e concretizar o arremate. Então, é uma estratégia também você tá participando dessa forma na venda online, né? Já na quinta modalidade, Marcos, que é a venda direta, não existe mais essa disputa por valor e o imóvel fica na prateleira pelo valor mínimo. E aí quem chegar primeiro leva, exatamente. Tá? E o financiamento ali dos 5% de entrada, ele entra em todas essas modalidades ou é só na venda direta? Hoje,
é só no segundo leilão, tá? Que Tá. vai permitir financiamento. Alguns imóveis estão vindo na terceira modalidade, que é a licitação aberta, com financiamento e na venda online, tá? Às vezes em venda direta também aparece, mas é raro. Perfeito. Mas no segundo e no quarto, segundo leilão e venda online, aqui aparecem os financiamentos. Mas também existe a possibilidade de estar na terceira modalidade, que é a licitação aberta, e também na última, que é a venda direta, tá? Que interessante, são dois no meio do caminho, né? Não é nem a primeira e a última, nem as três do meio. Exatamente. Segunda... E isso tem oscilado, tá, Marcos? Às vezes tem meses que a gente vê que tem bastante oportunidade liberando financiamento e tem meses que a caixa meio que trava, assim, a maioria que você vai ver é à vista. E aí tem meses que ela libera um pouco mais. Então é algo meio sazonal, né? Por isso que a gente tem que ficar sempre de olho no mercado, né? Para você que também não tem nenhum contato ainda, quiser saber um pouco mais como achar esses imóveis, entra no site www.wiserleilões.com.br, que a gente coloca ali para vocês todas as oportunidades que a gente encontra de imóvel retomado, que são interessantes, né, Marcos? A gente disponibiliza nesse site para vocês, né? E a gente tem nossas parcerias aqui, o grupo de WhatsApp, que vocês mandam oportunidade direto. Vou deixar o link embaixo do vídeo para entrar no grupo de WhatsApp, que você pode receber ali as oportunidades mais quentes, né, dos leilões. E o curso também de como comprar imóveis de leilão, como entrar nesse mercado, que é um mercado, a gente está vendo aqui, cheio de detalhes, né? Uma entrevista que por uma hora a gente está conversando e eu não me canso, porque tem mais coisa para saber, mas que dá para operar também, começar a operar sozinho, entender seus caminhos ou encontrar como o especialista pode te ajudar de verdade, né? Perfeito, Marcos. E é legal a gente falar também um pouco da desocupação, né, Marcos? Ah, boa. Que é um assunto que as pessoas ficam com muito receio. Poxa, André, vou, né, comprar um imóvel ocupado, né? Então, a gente até começou a falar, 90% desses imóveis eles vão estar ocupados, seja pela pessoa que perdeu ou por um inquilino dessa pessoa, né? Ou às vezes é o tio, algum parente, algum irmão, E a né? Caixa já marca se ele está ocupado ou não também, né? Antes marcava, Não marca mais. lá em 2019, 2018, até 2020 ela marcava. Depois ela começou a não marcar mais, até porque isso começou a dar um pouco de problema, né? Às vezes ela colocava lá como desocupado e alguém invadiu o imóvel e ela vendeu Não como tinha como saber. desocupado, cheguei lá, estava ocupado e aí? A Caixa errou, né? Então, por exemplo, para evitar esse tipo de constrangimento, eles preferiram tirar essa informação e assim, pela nossa experiência, 90% está ocupado, Perfeito. 10% está desocupado, né? Não é um ponto negativo o imóvel estar ocupado, pelo contrário, eu vejo hoje como um ponto positivo, né? Se você está com o imóvel ocupado, é porque tem água, tem luz, tem uma família morando, né? Cara, bom. Eventualmente você, assim que Bom ponto de desocupar, vista. você pode também alugar esse imóvel, já ter uma renda, né, real ali, a partir do momento que você já arrematou e conseguiu desocupar, você consegue alugar ele e já ter renda. Ou como Muitos você disse mais cedo, até alugar para quem já estava alugando ali, né? também, às vezes é um caso assim que já começa com a renda ali instantânea, né? Que acontece muito também. O que eu tenho visto, Marcos, também, os imóveis que o nosso grupo ali arremata, que você está desocupado, né? Que você pega ele desocupado, são os imóveis que eventualmente você precisa de um pouco mais de reforma para você tornar ele no valor de mercado. Muitas vezes porque alguém já passou por ali, já tirou o que tinha de valor, né? Desocupado ali no Brasil é meio complicado. O pessoal leva fio, leva metal, leva mesmo, né? Então Armário, louça. a gente já tem que deixar ocupado é bom. Interessante, eu nunca tinha pensado Desocupado nisso. você tem que deixar, não tem essa questão, né, que você me falou, emocional ali de você tirar alguém do imóvel, mas por outro lado você tem esse custo um pouco maior na reforma para revenda, né? Essa experiência que a gente teve, os imóveis desocupados, eles custaram um pouco mais caro para você deixar eles no valor de mercado de novo. E essa desocupação vocês fazem por lá. Você falou que tem a equipe de negociação e a equipe jurídica. Exatamente. Toda essa, na verdade, o comprador que ele usa a nossa assessoria, ele não se preocupa com nada, né? Ele vai receber a nossa análise de viabilidade financeira, vai ter o ok do jurídico para participar, vai ter o acompanhamento do assessor de investimento imobiliário na hora do arremate, né? Nós vamos fazer o cadastro, vamos auxiliar ele a arrematar, ele vai participar online com a gente da disputa
E se ele arrematou, nós vamos blindar esse cara não vai aparecer lá no imóvel, né? Nós que vamos encontrar a pessoa que está morando, explicar para ela que a gente arrematou o imóvel e vamos tentar um acordo amigável de desocupação. Se não deu certo o acordo amigável, entra para a parte jurídica, que vai fazer a desocupação jurídica do imóvel, e a gente vai fazer tudo isso já incluso, né, na nossa assessoria. A gente vai acompanhar toda a parte da matrícula, né, cartório, prefeitura, banco, fazer toda a burocracia inteira e entregar para o cliente as chaves, né, no final de tudo. Depois que o inquilino, o antigo ocupante, sai do imóvel, né, a gente manda um chaveiro lá, troca todos os miolos de fechadura, né, para trazer mais segurança ali para quem está arrematando o imóvel, e a gente entrega a chave para ele, fala, ó, o imóvel está livre, desimpedido, já está aqui com a chave na mão. Né? Então é isso que o nosso corpo faz, é um trabalho completo, desde a análise da oportunidade até a desocupação, até a chave na mão. Tudo me blindando, eu não preciso aparecer, não preciso falar com quem está ocupando o imóvel. Nós temos uma equipe para todas as etapas do processo de arremate do imóvel, um profissional vai te auxiliar, né? Pergunta obrigatória, quanto é que custa isso? Isso custa 5% do valor do arremate, na primeira, segunda e terceira modalidade. Tá? E se a gente for falar de caixa econômica, custa 0 na venda direta e venda online, porque nós somos remunerados pela caixa quando a gente faz a venda na quarta e na quinta modalidade. Então, para o comprador... Não muda em nada o preço, na quarta e na quinta modalidade não muda nada. Venda direto online. Se ele entrar em contato com a gente e colocar os nossos credenciais no arremate, a gente tem os credenciais em todos os estados, né? Se ele colocar no estado que ele tiver, colocar credencial lá como intermediação, né, não vai custar nada para ele a desocupação. A gente faz ela de forma gratuita para o cliente final, porque ela está sendo remunerada pela Caixa para nós. Desocupação e burocracia. Exato. Isso em venda online e venda direta, só colocar o Cresce do estado da nossa empresa e você já vai ganhar essa assessoria completa, intermediação, tem que selecionar no sistema da Caixa. Aí no primeiro, no segundo e no terceiro leilão, como é feito por leiloeiros homologados, aí a gente cobra 5%, que é o mesmo valor. Assim como tem o custo do leiloeiro, tem o custo da burocracia para a gente fazer toda a assessoria, né, que já está incluso tudo isso. Mas agora que você falou do quarto e quinto pontos ali, né? Venda online e a venda direta online. Isso é uma negociação até para quem está operando sozinho, né? Sim. Consultar vocês para botar. Eu estou operando sozinho, quero um imóvel, mas aí eu boto alguém para desocupar e o meu custo vai ser o mesmo. E a gente vê que muita gente faz isso. O cara quer ir sozinho, ele não sabe que não vai mudar nada no preço final do imóvel e ele não seleciona lá a intermediação por uma imobiliária credenciada, né? Não é toda que vai fazer esse serviço, mas a sua faz. A nossa faz, né? Então, que legal. E você consegue isso no Brasil inteiro. Então a gente tem assessoria jurídica, né, do norte ao sul do país. A gente já fez venda desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Em todas a gente entregou até o final a desocupação na quarta e na quinta modalidade sem um custo extra para o cliente final. É só ele selecionar a nossa imobiliária e colocar lá a intermediação, que ele já leva isso no pacote. O que você está falando aqui, isso é muito legal, eu nunca tinha ouvido isso. Quem está operando sozinho acabou de ganhar desocupação e burocracia gratuitamente só de colocar a tua imobiliária como intermediadora. Exatamente isso. Todo nacional, negociação. Todos os estados. Negócio da China. Exato. Muito bom, Marcos. É excelente. Muito legal, André. Acho que abordamos todos os assuntos que eu queria de imediato. Ainda tenho um monte de coisa para falar, adoraria conversar por mais tempo. Mas te agradeço e fica o convite para o segundo café aqui. Claro, muito obrigado. Pessoal, quem tiver dúvidas aí, quiser entrar em contato com a gente, pode falar com o Marcos, pode falar comigo. Nós estamos aí abertos para poder receber aí algum case de sucesso, alguma dúvida, alguma situação que ainda não ficou clara para vocês. Nós ficamos aqui à disposição. Marcos, obrigado mais uma vez pelo convite. Para mim é um prazer falar disso. Eu sou apaixonado por esse mercado, né? É o que eu mais sei fazer. Falar sobre imóvel retomado e operar na prática os leilões, né? É uma estratégia gigantesca para ganho de capital e também para você criar patrimônio, né? Eu não conheço uma outra estratégia tão vantajosa quanto os imóveis retomados, apesar de que, volto a falar, tem a questão da liquidez. Sim, né? é um risco que ela você é um pouco toma. mais lenta, mas a rentabilidade ela é sensacional. Não, adorei você falando. Dificilmente, Marcos, você vai conseguir uma rentabilidade
de um imóvel retomado de banco no mercado financeiro no mesmo prazo, tá? Aí eu vou deixar pro próximo convidado que vier falar de mercado financeiro, eu vou jogar essa casca de banana para saber se ele consegue gerar uma rentabilidade tão grande num prazo tão semelhante ao imóvel retomado. Isso aí, Marcos. André, brigadão mais uma vez. Obrigado.